para que a gente não venha, venha compreender. Não precisa a gente ter, né, ser intelectual. Semana passada a gente começou a nossa segunda etapa, que a primeira foi Gálatas, foi espetacular, né? Para quem queria conhecer um pouco da igreja de Gálatas, foi perfeito, bem didático, bem nossa língua. E agora nós estamos na segunda etapa, que é entendendo as escrituras em Efésios. O primeiro capítulo foi passado pelo missionário Rubem. E ele falou muito bem, ele explanou o contexto histórico, falou como era a igreja, naquele momento que se passava naquela cidade. Contexto histórico para que a gente, quando entrasse no capítulo, a gente já viesse entendendo por que Paulo vai falar certas coisas, por que Paulo vai se comportar e dizer certas palavras para aquele povo. Amém? Nesse momento eu quero que a igreja curve a sua cabeça. Senhor Deus, nesse momento nós te pedimos, Pai, que a tua presença, Pai, venha acalmar o nosso coração, nosso ânimo, trazendo calmaria para o ambiente, meu Deus, para que nada venha nos atrapalhar nesse momento, Pai, que é o maná do céu, Pai, que é a tua palavra, que é o momento é o ápice do culto, Senhor, a ti, que é a meditação em quem tu és, que é a meditação na tua vontade, Deus. Então eu quero te pedir, Deus, que nesse momento eu saia de cena, porque eu não tenho o que dar para a igreja, que oferecer, Senhor, para os irmãos. Mas tu, Senhor, tens a capacidade, tu tens o poder, Senhor. E tu é que concede ao teu servo de acordo com a tua majestade, de acordo com o teu governo. Mas eu te peço encarecidamente que tu venha falar, Deus, o que tu queres nesse estudo para com a tua igreja, para que nós venhamos absorver e sermos bem-aventurados. Aleluia. Amém. Efésios, ele vai nos dar algo muito importante, que ele vai falar sobre a nossa vida. Primeiro passo, ele vai falar sobre a nossa vida. Ele vai falar, é um livro, né, onde o apóstolo Paulo, ele vai abordar diversos assuntos, mas o que é mais importante, o que é de nosso interesse, é que nós iremos sempre trazer para o nosso contexto atual, para que a gente possa aplicar, porque deu certo em Efésio, e a gente quer que dê certo na igreja atual, na igreja contemporânea. A palavra diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e a príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras, nas que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade, na sua fidelidade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós andássemos nela, para que nós viéssemos a praticar. Esses primeiros capítulos, ele é autoexplicativo, irmão. Não tem nem o que se falar, porque a Bíblia em si já te esmiuçou aí o que a gente é, o que a gente era. Por que é importante a gente lembrar, irmão, do que a gente era para o que a gente é hoje? Para que o sentimento de gratidão venha fluir em nosso ser. Porque se a gente parar para pensar, antes nós éramos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Não estou dizendo que a gente não peca, nós somos pecadores, mas nós éramos mortos porque nós não conhecíamos a vida eterna, a plenitude de Deus. Então nós éramos mortos, nós éramos vazios de espírito. Hoje, por mais que nós pecamos,
O sangue do Senhor nos cobre. Ele é que é a nossa garantia de permanência. Ele é que é a nossa garantia de salvação. A palavra que me diz que nós somos salvos mediante a fé. É necessário que através da fé eu seja santo, eu procure exercer santidade, eu procure exercer a fidelidade, eu procuro ser bondosa, eu procure meio que... eu acredito que no início é bem complicado a gente falar isso, porque... mas Deus dá, irmão, Deus concede. A gente não é bom, a gente não é do bem, mas a palavra me diz que quem me concede essas características é o Senhor. Então não há outra fonte de busca. Não há riqueza, não há status, não há família, não há nada que eu venha recorrer, que eu venha buscar essas virtudes. Não há. O caminho é único para que a gente busca. E isso é dado para nós através dos frutos do Espírito. Mas como? Através do Espírito. Tem coisas espirituais, coisas na Bíblia que tudo é dado só para quem é crente. Não adianta. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é para o crente. É para o que está dia a dia. É para o que está penando. Porque querendo ou não, a gente obedece, mas para nós a carne é sacrifício. É meio que um sacrifício. Mas nós estamos lá. Então os mistérios do Senhor, as boas obras do Senhor, as promessas do Senhor é para quem tem parte com o corpo. E é isso que ele quer exemplificar em Efésios, que nesse momento ele quer dar a importância que a igreja tem e quer levantar o nível da igreja, para que nós viéssemos conhecer, para que nós viéssemos a entender. Lá mais para o final, a partir do capítulo 3, vocês já vão perceber isso. Ele quer colocar a igreja já num patamar bem mais alto, bem mais elevado. Por que ele quer colocar a igreja num patamar mais elevado? Porque nesse momento, a igreja, como o irmão falou, missionário, falou que no capítulo 1, lá em Efésio, como ela era uma cidade, era a 5ª maior cidade do Império Romano, uma cidade muito grande, né? E ela era uma cidade portuária, uma cidade que era uma cidade de passagem. Então passava vários povos, de várias línguas, de várias culturas, mas lá em si já era cultural o local, o ambiente. Lá já existia os polideuses, né, que eles endeusavam, tinha várias culturas, vários reis diferentes, vários reinados. E ali eles tinham vários tipos de fé, diversificada. Poucos eram os que criam no Deus Altíssimo. Entendeu? Porém, a palavra me diz que essa igreja de Efésios foi uma igreja que foi crescente em ganhar pessoas para Cristo. Por quê? Porque ela tinha um desafio maior. Ela era uma igreja que tinha dificuldades a enfrentar naquele ambiente. E ela se sobressaiu. Por quê? Porque ela conseguiu o seu ápice, porém os crentes se perderam. Porque o que a gente, irmão, a gente se perde pelo que a gente vive, o que a gente vê. Por isso é que a Bíblia, o Jesus, ele é muito enfático quando ele diz que se teu olho pecar, arranca e joga fora. Às vezes a gente pensa que isso aí é legalismo, isso aí é muito sério, mas não é. É a realidade, porque a gente sabe que a gente tropeça. E os nossos olhos é a alma do nosso corpo, né? A gente sabe. Então assim, lança fora. Vamos lançar fora, porque eles viam e eles queriam, acredito que já até aquele momento que você tem um único Deus soberano, mas quando você não vê mais sinais, quando você não vê poder de Deus naquele momento, porque Deus se cala, irmãos. Tem momento como esse da pandemia que Deus se cala, e aí é onde muitos vão fraquejar, aí é onde muitos vão esfriar o amor, igual a Efésios, que eles estavam com os frios, porém dentro da igreja, porém dentro do ambiente da igreja, só que eles eram zelosos, eles eram frios em amor, mas zelosos. Uma característica que nós devemos pegar, ser zeloso com a casa do Senhor,
não é ser zeloso com um irmão em si. Não, é com a igreja. Ser zeloso não é só especificamente, não, é amplamente mesmo. Entendeu? É cuidar da igreja do Senhor. É cuidar do corpo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar diversos assuntos nesse capítulo. Né? Eu digo no livro todo de Efésios, né? na carta de Efésios. Vários. O irmão Rubens citou orfandade. Porque como existia culto a deuses promíscuos, eles faziam sexo deliberadamente. Então, teriam filhos deliberadamente, exacerbadamente. Então, estrutura familiar não tinha. Então, resultado, orfandade. Né? Crenças em vários deuses, resultado, idolatria, pecado. Então, ele sempre vai... Por que ele trata o problema? Por que ele expõe? Porque através da exposição é que vem a solução. Através da exposição é que vem a solução. Porque o apóstolo Paulo, ele é bem inteligente. Ele apontava, ele dizia, mas aí ele dizia o motivo e como melhorar. Ele era bem didático. E ele queria encorajar a igreja naquele momento, porque como eu falei, estava passando pelo esfriamento em amor. Trazendo a consciência, outra coisa importante que ele faz em Efésios, trazer a consciência do relacionamento de Cristo com a igreja. Como eu falei, a importância da igreja, mas é a igreja da terra. Ele queria explanar isso, né? Então, dos problemas que a gente começou a ver: promiscuidade, devoção a deuses, cultura de ter vários filhos, a orfandade, a multicultura, né? Multicultural. Era uma cidade portuária, é uma das 5 maiores do Império Romano. Nos primeiros capítulos, Paulo, ele começa enfatizando a nossa natureza, como eu falei aqui, uma nova vida em Cristo. Só que até chegar em uma nova vida em Cristo, tinha a antiga vida nossa. Então, é isso que ele quer trazer, porque ele é muito, muito inteligente. Ele vai começar a falar lá do início, que é para depois chegar no final. A gente vai entender no decorrer. E aí, ele fala como nós éramos antes de Deus. Não está falando da antiga aliança. Não, é de nós mesmos. Da depravação. Depravação. Está falando da nossa depravação mesmo aqui, viu? É nossa vida como ser humano. E nós estávamos, irmãos, mortos em transgressão. Mortos, porque lá em Gênesis fala assim: e todos pecaram e foram destituídos da glória. Ou seja, todos. Ah, pastora, mas e aí? Qual é a solução para quem era do Antigo Testamento? Será que eles são salvos? São. Eles são salvos mediante ao Cristo que viria. Porque desde Gênesis, Deus disse. Lá quando ele faz a promessinha para Abraão. Então ninguém não sabia. Deus sempre explanou qual era o plano dele desde o início dos tempos. Então Jesus já estava previsto, né? Jesus já estava previsto. Então eles morriam na fé de que Cristo viria. Diferente de nós, né? Nós já acreditamos em Cristo que morreu e que ressuscitou e que vai voltar, né? Pela fé. Querendo ou não, também é pela fé. Agora vamos ler daqui adiante. 6-10. A salvação, focando em algo muito especial que eu gosto sempre de falar. A salvação é pela maravilhosa graça. Significa que somos salvos único e exclusivamente por Deus, mesmo sem merecermos. Graça, né? Através da crença em Cristo Jesus é que teremos a certeza da nossa salvação, pois Ele é o caminho. Ponto. Irmãos, eu não sei se aconteceu já com vocês nessa caminhada de vocês cristãos, mas comigo já. No início da minha conversão, eu falava: meu Deus, mas quem já se sentiu indigna de ir para o céu? A gente acha o céu
A gente tem noção do que é o céu. A gente sabe o que vai encontrar no céu. Então toca a gente se sente indigno, que a gente não bate. Então meu Deus, mas será mesmo se eu sou salva? Será se eu morrer agora? Eu pensava, se eu morrer agora, será se eu vou para o céu? Eu ficava na dúvida, só que aí eu comecei a estudar, irmão, mais um pouquinho sobre isso. E eu vi que na palavra me deu um versículo. Nunca mais, irmão, eu tive dúvida. Ele diz que o homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Ou seja, Deus, é certeza que eu estou falando, viu, irmão? Ele não trabalha na dúvida. Deus não trabalha. Porque a certeza Ele já me deu da salvação. Por que eu vou ter dúvida? Ele já me disse que eu estou salva, que eu sou salva, que eu serei salva. E por que eu vou duvidar? Sendo que meu caminho é inconstante, é normal, entendeu? E Ele não atua na dúvida. Então, na dúvida, irmão, sane ela. Sane a dúvida, tenha certeza. E convicção. Se chegar para ti, missionário, e perguntar, tu está salvo? Sim, dê um pulo longe e fala, sou salvo. Sou. Mas agora tu é crente, tu peca? Sim, crente, pecador. Vou para o céu. Jesus veio para os doentes, não foi para quem não precisa não. Foi para quem precisa. Então a gente se inclui, entendeu? É nisso. Então, irmãos, sane a dúvida da salvação. É uma dica, entendeu? Porque nós somos crentes, nós estamos dentro da igreja. A gente não pode ter dúvida quanto a isso. Que no mais, o pecado que perdoa é o Senhor. E a gente sempre vai ter. E outra coisa também muito bacana pra gente, em relação à nossa salvação. Não há nada que a gente faça que nos leve para o céu de bom. Porque não existe um justo no mundo. Então a salvação ela é única e exclusivamente do Senhor para nós. Ela é um presente de fato. Porque o que é que tu tem que fazer para tu ir para o céu? Crer. Crer através de quê? Da fé. Em quem? Em Cristo. Quem te apresenta Cristo? Deus. Quem te dá a fé? Deus. Quem te dá sabedoria para tu ligar uma coisa com a outra? Deus. Fé é um dom. E Ele te deu a capacidade de raciocinar. Então quem te deu foi Deus. Nem a fé é nossa, irmão. Ela é dom de Deus. Então a salvação quem te dá única e exclusivamente completa é Deus. Então é dele. A mesma fé que nos salva não é exclusivamente nossa, e sim vem do alto de Deus, até porque é um dom. Irmãos, e por que nós não somos salvos pelo que a gente faz? Pelas bondades que a gente cria, pela bondade, pela falseta que a gente pode fazer na terra? Porque seria fácil, irmão. Seria fácil a gente ser salvo pelas obras. Qualquer mendiguinho que a gente visse no meio da rua, a gente ajudasse. Eita, tô no céu. Tô no céu. Era fácil a gente ir pro céu. Meu irmão tá passando necessidade. Opa, meu irmão, toma aqui. Meu irmão, não, vamos ali, meu irmão. Não, hoje você é comigo. Seria fácil a gente ir pro céu desse jeito, irmão. É fácil a gente mentir. É fácil a gente ter falsa piedade. E a Bíblia trata isso grosseiramente como pecado. Falsa piedade. Porque existem falsos piedosos. E seria muito fácil. E a palavra diz assim: não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porque o mérito ia ser do humano. E nada que Deus faz é por acaso. O mérito é de Deus. A glória é de Deus. Então Ele não compartilha com ninguém. Por que Ele te daria o mérito? Já que tu é criatura. Então seria fácil a gente enganar, a gente mentir, a gente ser falso. Porque fazer boas obras, para isso que existe mentira, para isso que existe a falsidade, para isso que existem os falsos mestres, falsos crentes também. E não é para isso que nós vamos entender Efésios. Não é isso que Paulo queria edificar Efésios. Agora vamos para outra parte. Nova humanidade em Cristo. Portanto, lembrem-se, versículo 11. De que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão,
feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, agora já falando de antiga aliança, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, hoje foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus para o seu Espírito. Amém. É uma leitura bem difícil, né? Bem complicada. Mas nós vamos entender o que a palavra quis explanar. Ao falar que éramos gentil por nascimento, ele está falando a verdade. Apesar de a natureza em si revela quem é Deus, ninguém pode negar. A gente já ouviu falar de Deus em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida. Só que o despertar para o reino, para a caminhada cristã, para a conversão de vida, já vem com o tempo. A gente já não nasceu sabendo. A gente não nasceu que tinha que fazer assim, assim, assado. Não, veio com o tempo. Veio com o amadurecimento. E com o propósito. De acordo com o que o Senhor vai... que as coisas vão acontecendo, que o tempo vai passando, o propósito vai ter que ser cumprido. E aí as coisas vão acontecendo. Amém? No tempo da antiga aliança, nós estávamos sem Cristo. Porque nós não tínhamos Cristo, nós tínhamos apenas a promessa. Então nós éramos sem Cristo. Separados da nação eleita do povo de Israel. Por que nós éramos separados? Porque se a gente for parar para pensar, quem lia, quem entendia, quem ouvia a promessa, ouvia mesmo que só metade. Essa é a verdade. Porque a promessa dizia que o povo do Senhor era salvo. O povo de Deus, Israel, ali era salvo. O povo de Deus. Israel, aquele povo ali que, mesmo que murmurando, mas foi fazendo descendência, foi geração em geração, mas a promessa estava viva para eles até hoje. E isso, quem profetiza, e isso, quem nos garante, quem nos diz, são os profetas, nesse momento de antiga aliança. Mas sempre profetizando para frente, para Cristo, né? Então vamos lá. A promessa era realmente para eles. Só que lá eles não tinham conhecimento ainda da graça vindoura, que é a mesma coisa de Cristo, né? Éramos estrangeiros quanto à aliança da promessa, éramos sem esperança. Eu acredito, irmão, que se a gente chegasse no tempo daquele e dissesse que nós éramos salvos, acho que a gente era apedrejado. Só é salvo, isso nem passava, nem cogitava pela mente deles. Até porque eles eram muito religiosos, né? Querendo ou não, até hoje eles são muito religiosos, né? Vivem, de fato, a religião. E Cristo, quando ele chegou, ele veio para fazer essa
quebrar o muro, não é nem dividir, foi quebrar para unir. Quebrar para unir os povos que não se conheciam, povos totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes. E aí ele diz: vós sois salvos. Agora vocês imaginam para um judeu aceitar isso? Foi difícil. É um processo, ainda é um processo. Entendeu? Porque para eles são merecidos, eles são só eles, entendeu? Mas só que Cristo, e tem gente que por conta disso nem crê nos ensinamentos de Cristo. Que é justamente para ter mesmo esse partilha, essa separação mesmo. Acredita na separação de fato. Né? A gente vê aí vários casos. Mas agora com Cristo, nós que estávamos muito longe, agora nós somos achegados pelo sangue. Porque o que nos fez unir, irmãos, foi um ato de Cristo, né? Que foi a sua morte e que ecoou até os dias de hoje, que muitos não têm levado, como que eu digo, ao seu devido lugar, a importância que é o fato, que é o ato. É muito fácil eu chegar e dizer: Jesus morreu por ti, amém. Só que é algo maior, é algo muito mais além. No espiritual ele ecoa muito mais forte. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem esse ensinamento, a gente vive o ensinamento da morte de Cristo. Chega até a doer, irmão. Chega até a doer. Né? Pois tanto, o povo de Israel, como os gentios, agora tem acesso ao Pai em um só Espírito, que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi e nos deixou o Consolador. E Ele foi bem claro quando nos deixou. Nós não somos mais leigos, nós não somos mais estrangeiros. Nós somos agora concidadão do céu. Mas o que é isso, pastora? Concidadão dos céus goza do mesmo benefício dos santos. Nós temos o mesmo privilégio dos santos hoje. É um benefício. E membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque já não é mais só os profetas, porque os profetas profetizaram e os apóstolos meio que viram a concretização, que eles acompanharam a concretização do fato, né, da profecia se cumprindo. Então eles viram a profecia se cumprindo. Então por isso que para nós é importante a gente ter uma vivência nos apóstolos e nos profetas, porque um vai casar com o outro, um ensinamento casa com o outro. Então para nós é válido os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, porque aí é onde a gente se enquadra. Eles pregam para nós, amém? Porque eles é que nos garante a promessa e o cumprimento dela, que é Cristo, através das suas profecias. Tendo Jesus como pedra angular. Pedra angular é uma pedra fundamental que ela não pode faltar. Antigamente, nas antigas construções, era uma pedra que era a primeira pedra colocada, né, nos edifícios, e ela ficava tipo na esquina da construção. Mas ela era a pedra fundamental, ela não podia faltar naquele edifício, no levante do edifício. Então, pedra angular, pedra principal. E quem é essa pedra principal hoje em dia? Cristo. Porque de nada adianta a gente levantar um templo, levantar a parede, se não tiver Cristo. Se Ele não for o primeiro, não adianta. Porque nós vamos pregar o quê? Nós vamos viver o quê? Nós vamos se espelhar em quem? Fazer sacrifício, sendo que Deus não quer mais? Sendo perdoado matando carneiro? Sendo que o maior cordeiro já foi morto e não precisa disso? Entendeu? Cristo nos ensina muito. E Ele tira um fardo muito pesado das nossas costas. Cristo. No qual todo prédio pode ser ajustado e edificado para se tornar um santuário santo. E nele
nós estamos sendo edificados junto para nos tornar morada do Espírito Santo. Aqui nos diz também no último versículo, né, no 22, que nós, olha como ele trata a igreja. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, corpo, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aí é onde vem a importância da igreja. Eu não vou falar mais, porque os outros capítulos eles vão dizer por si. Como é que ele quer a importância, como é que ele vai querer a igreja, como é que ele vai tratar a importância da igreja. Coisa que para nós fica como um alerta, que fica em nosso coração isso, sabe? Efésios, ele é todo voltado para a edificação da igreja. Propriamente dita, igreja, corpo, gente, unidade, junção, comunhão. É isso mesmo, entendeu? Em Cristo teremos nova vida. A gente sabe, não é segredo. Basta termos uma consciência disso. Porque de nada adianta a gente apenas falar. A gente apenas dizer porque a gente não vive. Se a gente não conhecer. Falar é fácil, a gente sabe, qualquer um fala. Mas o praticar é o que é complicado. E é aí que a Bíblia te desafia. É aí que Paulo está desafiando a igreja de Efésios a isso. E Paulo estava preso. Tudo indica que foi a primeira prisão de Paulo. E parece que ele escreveu tudo junto. Atos dos Apóstolos e para Efésios. Tudo indica, né? Pelos manuscritos, pela sofrência dele, pela característica de uma igreja para outra. E estava bem no comecinho, irmão, da igreja. Já tinha problemas. Será se a igreja de hoje não pode ter problemas? Pode, é normal, é natural. E a gente está aqui é para enfrentar. E para dar resolutilidade. Resolver. Né? Trazer solução. Hábeis, cabíveis e dentro do princípio. Acredito que a principal preocupação do apóstolo nesse momento era essa. Né? E ele deixa para nós esse ensinamento de preocupação com o corpo. Cristo veio para nos salvar e pagar preço pelos nossos pecados. E apagar nossa culpa. Isso é suficiente e bastante para nós não querermos trazer para as nossas vidas cargas desnecessárias. Foi o que eu disse. O Senhor, Ele traz fardos leves. A gente é que complica. A gente é que enfeita. E não precisa evangelho enfeitado. Não precisa evangelho adornado, porque ele não adorna nada. O evangelho ele não adorna ninguém. Ele não pinta ninguém. Ele não maqueia ninguém. Ele é puro, cru. Se você quiser que viva. Porém, tem benefícios gigantescos que você só vai gozar sendo concidadão com os santos. Se você decidir ser concidadãos com os santos. Devemos fazer apenas o que Ele nos pede. Ah, pastora, mas é muita coisa. Olha o tamanho disso aqui. Olha tantas folhas que tem aqui. Eu não vou conseguir. Vai não. É certeza. Eu também não consigo e nem vou conseguir nunca. Mas o que é que Ele me pede? Sacrifício? Não. Ele te pede 24 horas por dia para estar socado da igreja? Não. Ele pede tua renda todinha no mês? Não. Tua casa, teu carro? Não. Só que tu obedeça. Só é isso. Só que esse obedecer te custa caro. Só que o obedecer custa caro, missionário. Custa muitas coisas que o dinheiro não compra. Só que o obedecer custa o sapato que eu tenho que percorrer e gastar a sola. Só que o obedecer custa as verdades que eu carrego e que muitos vão me acusar. Só que o obedecer, eu vou ser chamado de mentiroso. Vão levantar caluniadores. Custa um preço.
Só que quem paga somos nós? Não. Quem vai lutar somos nós, carnais? Não. Quem garante a luta é Deus. Ele só pede para a gente percorrer e obedecer. Então, não trazer cargas desnecessárias para a nossa vida. Era isso que ele estava dizendo para Efésios. Efésios, tu que já está morta em amor, só obedece. Volta para o teu primeiro amor, Efésios. Só isso. Volta para o teu único Deus. Só para o teu único Deus. E ele pede para que nós sejamos parecidos com ele aqui na terra. Se ele foi açoitado, morto, escancarado, pregado numa cruz, né? Quem somos nós? E ele pede para que nós sejamos parecidos. Ele teve crédito? Não. Teve não. Teve credibilidade? Não. Acho que a pessoa que menos teve credibilidade na terra foi Cristo. Menos teve credibilidade. Que até os amigos dele traíram. Entendeu? Foi a pessoa que menos teve credibilidade na terra. Que acho que até o rei daquela época tinha uma credibilidade tremenda, maior. Mais uma dica de que o reino do Senhor não é aqui. Entendeu? Tinha descrédito aqui. Mas lá, quem domina é Ele. Lá é só Ele. Lá, só para quem é dele. Entendeu? E por que Ele pede para que nós sejamos parecidos com Ele? Para que a mensagem seja pregada. E para que todos aqueles que vejam saibam que é de Cristo. Foi assim que Ele falou para os apóstolos. E é assim nós nos inspiramos nos apóstolos, nos ensinamentos. Pois é isso que Ele pede para nós. Só. Porque quando a gente propaga o evangelho, a gente vê salvação. Não adianta, uma hora ou outra a gente vê salvação. Nós somos privilegiados em saber dessas informações, amados irmãos. Porque as informações que têm chegado a nós, ela nos liberta. E é através da palavra. Irmãos, a oração, ela é essencial. Ela é o teu alimento diário. Ela é quem te revigora. Ela é quem te levanta. Ela é quem faz as promessas se cumprirem, os milagres acontecerem. Mas quem te liberta é a palavra. É a autoridade que te dá é a palavra. Não é a oração. Muitas das vezes você vê culto de oração. É por isso que a gente não é muito adepto a culto de oração. Que ele expulsa. Mas se tu não se tu for expulso, né? Um exemplo, só abrindo aspas, o demônio. Se tu não compreender e viver, ele vai voltar de novo para ti. Ele vai ficar em ti, ele não vai embora, ele não vai se apartar. Então é por isso que é a verdade que liberta. Não é a oração. A igreja de Éfeso era a igreja que, apesar de ter esfriado no amor, eles eram zelosos pela palavra, pela igreja. E aí é onde eu lembro daquele versículo que fala que o zelo da tua casa me consome. Quando eu vejo Jesus na purificação do templo, fazendo aquele ato, eu fico maravilhada. E eu lembrando que no momento que nós estamos vivendo, irmãos, esse ano, gente, foi esculhambador para a igreja. Foi um ano de vergonha gospel. Foi um ano que, se o evangelho dependesse desse povo, Cristo estava mais em descrédito ainda. Graças a Deus que não depende. Olha, irmãos, essa pandemia veio revelar tanto podre, tanta coisa, e eu acho é bom. Acho é bom. Porque no final o joio tem que ser separado do trigo. Não adianta. Entendeu? Tem que ser separado do trigo. E a palavra diz que a gente tem que se apartar desse tipo de gente, viu? Se aparta. A palavra diz que a gente tem que se apartar mesmo. Se apartar desse tipo de gente. Porque eles sabem da verdade, irmãos. Prega errado porque quer. Eles sabem. Estão conscientes. Prega porque quer. Ela nos ensina essa carta, né? O ensinamento de Paulo em si.
que nós temos privilégio. Nós devemos buscar esse privilégio fazendo força? Não. Só obedecendo em amor. Só obedecendo em amor. E ele enfatiza os compromissos que nós devemos ter com a igreja. Porque, querendo ou não, a igreja de Efésios era uma igreja compromissada. Só estava fria. Em amor. Né? Fria em amor. Amém? Então, assim, Efésios, ela é cheia de muitas dificuldades. Assim como eu acredito que todas as igrejas, na época de Paulo, né? E eu acredito que Paulo, ele quer ajudar. Ele é um ajudador e ele quer contornar a situação. Por quê? Porque Paulo, ele era guiado. E ele dava o passo a passo de como eles proceder. E exortava. Né? Ele exortava em amor. O apóstolo Paulo falava algumas palavras duras, mas a igreja entendia ele, né? Os pastores dele, né? Os pastores que eram abaixo dele, né? Também compreendiam. E aí, no mais, o que a gente pode tirar de proveito desses, já do primeiro e segundo capítulo, né? De Efésios? Que nós venhamos nos apartar de falsos deuses. Que nós venhamos, por que apartar de falsos deuses? Irmãos, porque primeiro é pecado, idolatria, a gente sabe. E não só de falsos deuses, irmãos. Como coisas que a gente endeusa, que também é Deus, que a gente não sabe. Objeto. Até isso aqui, irmão, pode ser meu Deus. Se minha confiança estiver depositada nisso aqui é meu Deus. Entendeu? E a gente tem que ter cuidado em certas coisas que a gente vive como igreja. Porque quando a gente decide viver uma vida para com Cristo, Ele tem que imperar sobre a nossa vida. Porque se Cristo não imperar sobre a minha vida e a sua vida, de nada vai adiantar. A verdade vai entrar, não vai surtir efeito e ela não vai servir. Mesmo resume a nada. E você vai ter crise de fé, vai se apartar do Senhor, vai lutar com o Senhor, coisa que Ele não tem nada a ver, e você vai até se desviar da tua fé. Porque uma coisa leva a outra, um abismo leva a outro. Então, que nós não venhamos depositar nossa fé em qualquer coisa, em qualquer pessoa, a não ser Cristo. É fácil a gente falar, difícil é fazer. E a gente faz que nem o apóstolo Paulo, né? Dá nossa cara a tapa. Toda vez que a gente ministra uma coisa dessa, a gente tem que dar. Porque não adianta, missionário, a gente chegar, dar a cara a tapa, tá aqui e fazer o oposto. Entendeu? E fica de aviso, né, para a igreja. Né? Sejamos praticantes do que a gente prega. Pratica o que você prega, porque Efésios já não estava fazendo o que estava pregando. Entendeu? Ou melhor, estava pregando, mas não estava fazendo. Pregava, mas não entendia mais. Mas não compreendia mais, mas não amava mais. Entendeu? Estava só na prática. Já no amor não tinha. Que dá no mesmo. Então eu quero pedir para a amada igreja levantar, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que os benefícios e os alertas para a igreja de Efésios caiam sobre nós. E que nós venhamos ser praticantes da palavra. Porque, irmãos, se tem algo que vocês nunca podem cansar de ouvir da gente, é isso. Praticar. Ler, ouvir a sã doutrina, meditar. Porque a gente sabe que tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui. Quantas vidas não são transformadas e modificadas através da palavra? Através de ensinamento. Quantas vidas não são mudadas e a gente contempla através dos nossos olhos, né? Quantas vidas, quantos testemunhos a gente não já ouviu por pessoas que ao ter contato com a palavra, ecoa dentro dela e ela recebe aquela palavra.
E outra coisa, Efésios era para os crentes mesmo. Não é para quem é de fora, não. É para eles mesmo, viu? É igreja, é Efésio. Tudo que ele está falando ali é para eles. Cuidado, idolatria, orfandade, não sei o quê. Toma cuidado, porque a Diana faz isso. A deusa Diana, ela é promíscua. E vai, crente, cair na da Diana. Vai ter filho aí exacerbadamente. Aí vai ter orfandade por outro lado, né? Então assim, são coisas que a gente tem que ficar alerta. Querendo ou não, a nossa vida, a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai para não cair em tentação. Amém? E eu não falo tentação só carnal, não. Todos os tipos de tentação que nos aparta de Deus, que nos afasta do Senhor. Porque a gente às vezes pode estar se enganando, irmãos, sabe? E o que eu não quero para a nossa igreja de Atos, casa de oração, é que a gente se engane. Entendeu? A gente tem que viver o mais transparente possível. Nós temos que viver translúcidos. A gente tem que ser o mais água de rocha possível. Entendeu? Ser verdade. Né? Ser